Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para dar continuidade na nossa aula de introdução à LaTeX. E hoje nós vamos finalizar com a parte de referências bibliográficas. A gente vai conhecer aqui o ambiente bibliográfico, nós vamos aprender aqui a como colocar referências de uma forma bem simples e a como também criar um arquivo, que é o arquivo de extensão .bib, para poder chamar esse banco de dados de referências bibliográficas dentro do seu arquivo TeX. Está preparado? Então pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, então bora lá para a nossa aula, né, de referencial bibliográfico. Como a gente coloca referências bibliográficas dentro de um texto em text. É um negócio muito legal, porque a gente sabendo colocar direitinho, organizando legal a estrutura da referência, sai tudo bonitinho, você só sai citando no texto a referência que você quer, e ele vai montando no final do seu texto perfeitamente tudo que você citou ao longo do seu texto. Tá? Então bora lá para nossa aula. Então, para a gente criar um ambiente, né, de referência bibliográfica, a gente vai usar esse ambiente aqui, o Bibliography, tá? Então, você vai ter um /begin, né, um /begin Bibliography e um /end, né? Begin Bibliography /end Bibliography é o ambiente que a gente vai utilizar, tá, para poder trabalhar. Aqui, pessoal, né, dentro desse begin, desse end de bibliography, você vai colocar os itens de bibliografia. Então, eu tenho um bib item aqui, né, que você vai utilizar para colocar aqui o formato, né, a sua referência, tudo bonitinho, tá? Aqui, o mais interessante aqui é essa marca, né, que é justamente o rótulo, o nome que eu vou estar utilizando para poder chamar a referência dentro do meu texto, tá? Esse label aqui, né, vai ser um nome que eu vou poder dar para minha referência. No geral, eu não uso muito, tá? Ou seja, dentro do meu texto, né, uma vez que eu defini esse bib item entre o ambiente bibliografia aqui, né, você vai chamar no seu texto essa referência através da função /cite, né? /cite, a marca, que é o nome que você usou, que serve para citar livro, artigo, né? Qualquer tipo de referência, manual, né? Tese, e por aí vai, tá? Se você não usar esse label, essa opção label aqui, né? Essas referências já são enumeradas automaticamente. No geral, eu deixo ser enumerado automaticamente, não me preocupo muito com isso, tá? E eu tenho aqui um parâmetro, né, no begin, né, de bibliography, aqui, que é um número de referência. Então, esse número de referência que eu quero incluir aqui dentro, eu preciso passar, tá, para ele. Ou seja, no geral eu boto 99 ali, eu não passo de 99 referências, dependendo da coisa que eu vou fazer, tá? 99 referências é muita coisa para citar, né? Então eu coloco um número ali bem alto justamente para poder evitar isso daí, eu não fico contando, tá? Então, esse é o primeiro ambiente, é o ambiente mais simplesinho que nós temos para poder incluir referências, tá? Eu acho ele bem tranquilo de início, né? Mas mais na frente eu vou mostrar um outro um pouco mais sofisticado, que na minha opinião é mais completo, que é de fato esse que eu uso valendo mesmo, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui no exemplo, observe, eu tenho o begin e o end de bibliography, né? O número de citações de referências biográficas que eu tenho aqui no meu conjunto aqui, eu só tenho um, tá? Que eu vou ter aqui um bib item, tá aqui a minha marca que eu estou justamente chamando aqui no meu texto através do comando /cite, né? E aí eu tenho aqui, ó, Santos Júnior PC, aí eu boto uma ênfase, tese de doutorado lá na UFMG 2016, pronto, tá? Então, a nossa referência bibliográfica ela tem que conter todas aquelas informações, né? De ano, de publicação, o que, que é e como funciona tudo isso, tá? Esse é o formato mais simples que nós temos para trabalhar a questão da referência bibliográfica, colocando uma a uma no seu texto. Eu acho isso pouco prático, né? Ainda mais se você vai fazer uma dissertação, até um TCC, né? Uma monografia de especialização, ou piorou se for uma tese. Colocar cada referência uma a uma, eu acho dose. Uma vez também
que você vai precisar editar cada uma dessas referências. Se é um artigo, é uma forma de escrita, né? Tem que ter o itálico do nome da revista, o nome do título, o título da revista, tem que estar em itálico o nome do artigo, né? Aí já tem que estar em negrito o número do volume, né? Então, esses tipos de detalhes têm que ser colocados para colocar a referência no formato ABNT, tá? Aí eu acho um pouco prático, não tão prático esse formato, mas funciona, né? Se você tiver um pouco de paciência para organizar isso, vai funcionar bem legal, tá? Bora lá pro Overleaf para a gente ver como é que funciona esse primeiro formato de referencial bibliográfico. Vem comigo. Ó, então aqui, né, no Overleaf, eu já coloquei uma seção aqui de referências bibliográficas, tá? A gente vai trazer aquele código, né? Eu vou pegar aqui aquele código lá do nosso script lá bonitinho, tá? Vou pegar aqui, podemos ver em Santos, né? Tá aqui. E aqui, né, o bibliography que nós temos aqui, ó, tá? Vou pegar o pedaço dele aqui, faltou aqui o end, né? Pronto, tá? Então, ó, observem, eu tenho a marca que eu estou colocando como representante dessa referência aqui, Santos Júnior, tá? E dentro do texto, tá? Eu vou ter que fazer, eu vou chamar essa referência através do comando /cite. Aí eu posso fazer meu texto como eu quero. Então, podemos ver em Santos que a função de verossimilhança é dada por, tá? Aí você vem aqui, bota uma fórmula, tá aqui uma função de verossimilhança, θ, aqui um /prod, nós já vimos na aula passada, um /prod, tá? N, x, y, pronto, tá aqui a função de verossimilhança lá do material de Santos, tá bom? Então entra um compile aqui, né? E automaticamente ele já cria, pessoal, para você uma seção de referências aqui, de referencial bibliográfico. Então, logo aqui, né, você vê já a referência sendo colocada aqui, né? Aqui duas vezes ele vai lá no texto para mim, né? Então, esse Santos aqui representa esse umzinho aqui, que é a referência número 1, né? E à medida que você for colocando, por exemplo, vou fazer uma outra situação aqui, ó, tá? Vou colocar agora um Santos 2 aqui, né? Eu também, aqui, sei lá, o título, né? Título do artigo, né? Aí vem também o nome da revista, né? Eu acho que o título do artigo não vem. Vou botar aqui, né? Aqui é o título da revista, do artigo, né? Artigo. Aqui é o título da revista, tá? E, né, a gente tem aquela questão de edição, né? Volumes e tudo e tal. Tranquilo, né? Então, por exemplo, o volume aqui a gente tem que botar em negrito, né? Então, text BF. Aí, sei lá, volume 2, por exemplo, o número de páginas é da página 10 até a página, sei lá, 19, por exemplo, tá? E óbvio que o ano, né? O ano que você vai fazer. Eles têm várias formas, né? Dá para botar o ano no final, dá para botar o ano no início, né? Tem gente que usa o ano logo aqui, né? Botar 2020, tá? E aí eu posso citar esse Santos 2 aqui no meu texto de novo. Então, aqui como você está vendo, né? Temos também, né? Temos também que, vírgula, em Santos 2, ó, tá? Pronto. A verossimilhança, né? É dada por, pronto. Aí daqui nosso texto de referência. Ele vai colocar logo as duas referências para você lá, tá? Então aqui é o tese de doutorado, aqui é o título do artigo, o título da revista. Então, esse tipo de formatação da referência é muito importante.
e você vai ter que botar essa formatação aqui, né? Um a um, organizando direitinho isso, deixando no formato adequado comparado ao formato ABNT, tá? Tem uma outra estratégia que eu vou mostrar agora para vocês, que é justamente para a gente tentar fugir um pouquinho disso. A gente já pega o formato, que é o formato de biblioteca, de referência bibliográfica do TeX, né? Toda e qualquer revista, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria das revistas de cunho internacional ou até nacional também, algumas delas, elas disponibilizam esse formato, né, de referência, nesse formato BIB, que é o formato de bibliografia do TeX. Tá? Então, já vem todo organizado. Se você diz, olha, essa bibliografia aqui é um artigo, ele já deixa nesse padrão para você. Isso aqui é uma tese de doutorado, isso aqui é um livro, então ele já deixa num padrão bonitinho só para você organizar. Qual é a dificuldade? Organizar um arquivo com todas essas referências. Mas bora lá para o slide que eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Então vamos ver aqui como é que vai funcionar o quesito de referências.bib. Né? A gente tem esses arquivos de extensão aqui para construir as referências bibliográficas no LaTeX. Né? Elas são formatadas automaticamente, isso é muito bom, né? Como eu comentei anteriormente. Tá? E a gente só tem que ter um cuidado na hora de introduzir essas informações, na hora de colocar essas informações no nosso texto, tá? Para não ter problema, tá bom? Então, toda essa estrutura, né, a gente pode utilizar o próprio TeX para poder editar essas bases de texto, que a gente chama de BibTeX, tá? E é bem tranquilo de fazer. Vamos ver lá no Overleaf como criar um arquivinho e colocando as referências lá da forma como a gente precisar, tá bom? Então, olha só, o que, que vai ter dentro desse arquivo .bib, né? A gente tem, óbvio, um arquivo text, né? E um arquivo, né, bib que eu vou chamar dentro do meu text. Então, para a gente criar esse cara, eu preciso ter um arquivo de extensão .bib, como eu já comentei anteriormente, né? E todas as referências bibliográficas que eu for colocar lá dentro, eu tenho que colocar usando esse formato. Então, a sintaxe lá para você fazer referência aos tipos de referência, né? Então, por exemplo, um livro, eu tenho que colocar um @book e aí eu coloco aquela marca, né, que a gente já viu no BB item anterior, né? Ou seja, o nome da referência vai vir aqui, que é como eu vou chamar lá dentro do meu texto, tá? Aquele meu Santos e meu Santos 12, eu estou colocando assim. Eu gosto de colocar assim aqui no BB, no BBTeX assim, justamente porque eu coloco o ano, já vem todas as referências daquele ano, e aí só vem o nome do autor, né? No geral, quando a gente escreve lá no Barracite, ele já preenche ali com as possíveis, né, referências com aquele nome. Título, né, autor, o ano e quem está publicando o livro, né, a editora que está publicando o livro. Então já vem tudo no formato. Se eu quero no formato de artigo, né, coloco um nome também do meu artigo, da referência do meu artigo, né, autor, o título do artigo. Esse cara aqui é para você colocar letras maiúsculas. Às vezes, né, você começa com letra maiúscula e dentro do texto, do título, ainda tem letra maiúscula também. Se você só colocar o A maiúsculo aqui e o O minúsculo, tá? Então, o jornal, né, que é a revista onde foi publicado, o ano, o volume e as páginas. Né? Então, tá tudo dentro desse formato, né? Tá tudo dentro dessa organização que você pode, né, já deixar tudo alinhado. Isso é muito bom. Então, dessa forma, quais são os passos que a gente vai ter que seguir? Né? Para criar esse arquivo .bib, vai ser necessário, óbvio, não para criar o arquivo, mas a gente vai usar uma estrutura lá do Overleaf para criar um arquivo em branco e colocando as referências lá dentro. Eu vou ter que estar carregado com um pacotinho NatBib, tá? Então lá no Use Package você vai ter que colocar, né, o NatBib para carregar as funções, as funcionalidades dele, né? A gente vai precisar de um arquivo de estilo de referência, então, por exemplo, né, autor, ano, aquelas coisas todas. Então, por exemplo, no formato de citação, autor A, aí aquele E comercial bonitinho lá, e B, né? Então, esse tipo de formatação, ou então, por exemplo, AND, né? Ou até o próprio E, são estilos de referência, né, que nós temos. Eu quero, por exemplo, um estilo de referência usando numeração. Também tem como você deixar. O default é esse com numeração. Você tem que colocar um estilo de referência. Existem
vários estilos de referência. Se você tiver dúvida, comenta aqui para mim, tá? Não sei onde procurar esse tipo de referência de bibliografia, né? Quero botar no formato de uma revista tal. Tranquilo. Escreve para mim aqui que eu posso dar um help, tá? Depois, né, que você definiu o estilo de referência, você vai colocar aqui o nome do arquivo, né? O nome do arquivo .bib. E como eu falei, né, são muitos arquivos de estilo disponíveis, né? Você vai ter que escolher um formato que te apetece melhor ou que está de acordo com o texto que você está preparando, né? Isso é muito importante para você conseguir organizar e deixar o seu texto formatado num padrão ideal para você, né? Toda citação, gente, vai ser chamada, né, com o comando /cite, né, dentro do seu texto, né. Existe também, né, uma outra forma de fazer, eu vou mostrar uma bem simplificada, né, que você não vai precisar, dependendo da plataforma que você se encontra, talvez não tenha, mas acredito que deva ter, né, que são os programas para edição né, dessas referências. Então, você vai preenchendo as informações da referência lá nesses programas, né? E aí, no final das contas, ela gera um arquivo .bib que você só chama no seu programa, tá? Se você quiser que eu mostre aqui, né, como é que faz usando esse programa, que é o JabRef, né? Faz aqui nos comentários, escreve para mim, professor, eu queria que o senhor mostrasse aqui, né, como é que usa o JabRef para criar referências aqui. Eu vou mostrar no próprio Overleaf, né, para poupar tempo, mas se você tiver interesse, escreve para mim aí, tá? Que eu te ajudo. Beleza? Então bora lá pro Overleaf para a gente ver como é que essas coisas vão funcionar. Vem comigo. Bom, então aqui no Overleaf, né, eu vou precisar apagar aquela parte da referência que a gente fez anteriormente, tá? Porque não vai dar certo, vai ficar conflitando, né? Você fez um tipo de referência aqui, depois faz outra referência aqui, então não vai dar certo, né? Então eu vou apagar isso daí para poder organizar direitinho e criar a nova referência usando o nosso arquivo, tá? Eu tenho um estilo de referência aqui, né, que é o do Alphagood, é a referência que ele bota aquele E comercial, como eu mostrei, que eu mais utilizo nas minhas referências, no geral, o padrão, né, das coisas que eu faço para material de sala de aula ou algum artigo, coisa do tipo assim, no geral ele encaixa bem legal, tá? E eu vou deixar ele disponível aqui para você, né, fazer o download se você quiser, tá bom? Logo, né, o que, que a gente vai ter aqui de informação? Né? Eu preciso passar para ele, né, e criar o nosso arquivo .bib, tá? E para a gente criar esse arquivo .bib, ó, vou pedir um new file aqui, tá? Ele vai abrir uma janelinha para mim, né? E aqui vai pedir o nome do arquivo, tudo e tal. Observe que está na extensão text, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, biblio, né? Bibliografia, ó. Já tinha até um dado armazenado aqui, ó. Vou botar na extensão .bib, tá? Pronto, criei aqui. Tá aqui meu arquivo bibliografia, tudo bem, né? E aí, uma vez que eu tenho esse arquivo bibliografia, eu posso, por exemplo, né, fazer uma citação, então, bibliografia, né? Opa, bibliografia, né? E aí eu vou pegar, por exemplo, aqueles códigos que eu tenho lá no meu tech, na minha aula. Ó. Vou lá, vou pegar, por exemplo, né, aquele artigo, né, e aquele livro, né, que eu tenho lá para trazer para cá para vocês verem como isso é feito. Né? Deixa eu pegar aqui o primeiro e o segundo. Aqui. Vou ler aqui, deixa eu apagar esse cara que ele veio de gaiato. Né? Mas tudo aqui, ó. As duas referências bonitinhas. Eu não preciso mais formatar nada. É tudo automático. Né? Se você for numa revista para baixar, vou pesquisei um artigo, né? Eu quero qual é a citação. Às vezes tem vários tipos de citação lá, né? Para você fazer o download. O Bibtec é um, né? Dá para você baixar diretamente, tranquilamente de lá, sem problema algum, né? E agora, pessoal, eu vou voltar lá no meu arquivo tech aqui, né? Aqui no meu arquivo tech. Ó, voltei aqui na minha aula e vou chamar aqui, né? Então, ó, temos que em barra cite, tá? Olha só as referências aqui, ó. Então, já aparece aqui que as duas estão lá.
Se eu colocar mais referências lá, vou encher de referências aqui do meu texto, vou colocar mais referências aqui. Ele vai colocando mais referências e você só vai puxando, te citando. Tá? Esse arquivo, essa seção referência, ela vai ser criada automaticamente. Né? Então, vou botar aqui, ó, Santo, né? Vou botar aqui 2020, né? Perdão, 2020, Santo Júnior, né? Tal. Pronto, né? Vou botar aqui, vou compilar só para você ver. Tá? O formato aqui agora no texto, né, é de referência bibliográfica. Apareceu um erro ali, né? Eu provavelmente esqueci de botar o nosso pacotinho NatBib lá, quer ver? Ah, tá aqui, eu esqueci, ó. Tá, então, barra use package NatBib. Pronto. Ele vai agora organizar para mim bonitinho aqui, né? Vai funcionar bem legal, tá? Só. Não é só o pacote que precisa, não. Eu tenho que chamar essa referência. Aí fica difícil, né? Então, olha só, né? Aí eu boto o barra bibliography style, que no caso aqui é o APAGUD, que está lá na minha mesma pasta. Se você estiver trabalhando no local, tá? Tem que estar na mesma pasta do arquivo. Óbvio que não ia funcionar de forma alguma, que é o arquivo BST. Tá? E eu tenho que também chamar aqui, né, o bibliography, né? E dizer qual é o arquivo bib que eu vou chamar dentro do meu programa, né? Dentro do meu arquivo text. Aí eu boto bibliografia, bibliografia.bib, tá? Vou conferir aqui, bibliografia. Pronto, agora tá tudo certinho, tá? Agora vai funcionar. Então, tá aqui o resultado, né? Observe que ele coloca o nome do autor, não é mais um número. Eu gosto de referências assim, porque se a gente tem numeração no texto, você tem que olhar e vai lá na referência e volta para o texto. Isso aqui é referência 16, aí eu vou ver que é a referência 16, aí tudo. Eu não gosto muito assim, eu prefiro ver o nome da pessoa. Apesar de que você vai ter que, de qualquer forma, né? E, o Santos, é o do Santos Júnior, 2020. Tá bom, mas que referência é essa? Aí você vai lá e faz, encontra direitinho, tá? E, né, a gente pode ir colocando uma outra referência, a referência que a gente quiser, né, no texto, né? Observamos, né? Observamos que em aí eu vou botar agora a outra referência para você ver, né? Então, 2021.2, né? Tá aqui. Ele já ele já bota a referência bonitinha, né, para você automaticamente, já no formato que é para ficar, né? Então serve aqui ó, o título do artigo, a revista, tudo bonitinho, tudo organizado para você, né, para ficar tudo legal. Tranquilo? Beleza? Então, o que você já sabe fazer? Você já sabe criar um texto, você já sabe colocar fórmula, colocar tabela, colocar gráfico, né? Você já sabe colocar referência. Você já dá conta de trabalhar tranquilamente no Tex até essa aula. Professor, eu sou um expert. Provavelmente ainda não, vai ter que dar mais, né, tem que ter um pouco mais de experiência, mas com certeza você já dá conta de inicializar, talvez usar um texto de uma outra pessoa, ir rodando, entendendo o erro, até deixar no formato que você gosta. Gostou dessas aulas? Dá uma curtida, né? Comenta aqui, né, aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, tudo bem? E até uma próxima vez. Grande abraço.